Agora vamos iniciar de fato as nossas conversões de dados, né? A gente vai usar vários métodos ali para chegar no mesmo resultado, igual eu venho falando em aulas anteriores. A gente vai chegar no mesmo objetivo, né? Usando formas ali diferentes. E uma das coisas mais importantes vai ser essa conversão de dados, né? Para você ter formatos ali concretos, ter formatos ali com segurança e também a importação dos dados. Você vai salvar ele em algum formato, né, em algum tipo de arquivo, né? O formato tem que estar certinho para ele já mapear e já deixar tudo estruturado, né? Questão de velocidade também. Então, em resumo ali, eu deixei para vocês, né? Você vai procurar agora essa parte de conversão de dados e o método também, o if column, que a gente vai criar uma nova coluna, né? Então, substituir uma que já existe. Então, em resumo ali, né? A função cast no Spark, ele aceita vários e vários tipos de conversão de dados. Então, basicamente esse método cast tem também no SQL Server, tem também várias plataformas de SQL onde você pode fazer ali as conversões de dados, né? E aqui eu deixei um resumo para você entender basicamente o que são os tipos de formato, né? Então, se você achar lá o string ou achar no seu data frame, a gente vai ver isso agora também, quer dizer que referente a texto, integer ou int, a gente vai fazer a conversão, vai ser número inteiro também. Long quer dizer o número inteiro, né, maior ali. Agora, outro tipo de dados também, né, que são importantes aqui, são as conversões de número. A gente vai entrar numa aula bem a fundo referente a essas questões, né? Então, temos ali o double, o float e o decimal. Vou mostrar para vocês qual que é a diferença entre eles, né? Mas basicamente eles são números quebrados ali. Temos o número inteiro e os números fracionados, né? Que a gente fala ali, eles entram nessa categoria aqui de precisão dupla, simples, decimal, e a gente vai entrar a fundo e a gente vai aprender tudo sobre isso aí também. E temos também os formatos de datas, né? Então temos ali o timestamp, quer dizer data e hora no caso, e somente o date, que é referente à data. A gente vai ter uma aula também só de tratativas de data, tendo ali diferenças de uma data para outra. Eu quero saber adicionar dados, né? Adicionar dias ali em uma data e por aí vai. E aí eu deixei uma curiosidade para vocês, né? Para a gente já ir refletindo para as próximas aulas. Qual que é a diferença entre esses números decimais em geral, né? No caso, o double, float e o decimal. Qual que é a diferença entre eles? A gente vai ver mais a fundo, mas basicamente vai ser essa aqui, ó. Então, o float, né? Então, números com várias casas decimais. Então, você faz uma divisão ali e gera muitos números quebrados, né? Vai até lá na frente, o infinito e por aí vai. Então, temos ali o double, que faz uma memória maior, né? Então, ele vai aceitar mais números à sua direita ali, depois da vírgula, né? Vai ter vários e vários números. E aí, ele vai gastar mais, né? Por causa desses bytes. Então, ele processa ali em 64 bytes e também o float processa em 32 bytes, né? E aí, por isso, o float é mais usado. Depois a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. E o decimal é a particularidade, né? Ele tem também, depois do vírgula ali, então tem, vamos supor, 10,0104 e por aí vai. E aí, você não quer apresentar todas aquelas casas decimais à sua direita, eu quero apenas algumas. Então, esse formato decimal, né, ele pode escolher, ele aparece ali, a gente pode escolher quantas casas a gente quer depois da vírgula. É muito representado também, né, e ele tem uma maior precisão, porque evita aquele monte de número à direita que confunde a gente todo. Então, é uma das curiosidades que eu deixei para vocês, mas a gente vai entrar bem mais a fundo ali sobre isso também. Bom, agora a gente vai fazer conversão de dados na prática. O que eu fiz? Eu fiz uma carga aqui, ó, de um data frame, só que eu peguei lá do nosso bikes, né, ordens.csv. E aí você vai localizar onde você salvou esse arquivo, né, onde você extraiu e importou lá o CSV que eu deixei disponível lá no início da aula. E aí o que eu fiz? Eu coloquei, né, Spark Read, CSV, coloca a primeira coluna como cabeçalho e faz a carga desse arquivo nesse local para mim, né? Vai lá nesse local, lá no nosso File Store e localiza para mim. Só que aí eu tirei uma opção importante. Lembra que a gente faz no CSV essa opção, ó, .option info schema igual a true, quer dizer, ele vai tentar inferir os tipos de dados automaticamente. Mas a gente não quer isso. Eu quero que venham os dados avacalhados mesmo para a gente entender a conversão de dados na prática, né? Vou dar um Ctrl Enter para executar e a gente vai conseguir visualizar que esses dados vão ser carregados, né? A gente vai conseguir ver ele bonitinho. Então tem aqui, ó, eu tenho aqui números, né? Aqui em cima já apareceu, mas eu vou deletar essa parte aqui para a gente verificar. Então já apareceu, ó, Order ID, eu sei que isso aqui é um número. Aqui, ó, também é número. Aqui também pode ser número, né? Isso aqui, ó, é data. Então, data também e número. Só que, porém, ó, visualmente, né? Estou visualizando os dados aqui, ó, número e data, beleza. Mas estão no formato correto? Eu acho que não, né? Porque eu tirei aquela parte de inferir o esquema. Se eu abrir aqui nessa parte que já tinha aberta aqui automaticamente, eu vou conseguir ver todas as colunas, olha para vocês verem, ó. Então tenho order ID, ele tá falando aqui que é texto, né, é string. Aqui, ó, tá tudo como string. Então ele pegou o quê? O meu CSV, que por padrão, né, no Excel lá, por padrão ele entende como texto. Então o que ele fez para mim, ó? Eu entendi tudo como texto, não mapeei nada, você não pediu, então eu trouxe todo como texto. Se eu precisar de fazer um filtro aqui, por exemplo, se o status for igual a 4, se eu passar o 4 sem o aspas, né, que é funções de texto, ele não vai trazer nada para mim. Mas a gente vai fazer essas conversões aqui na frente também. E aí, ó, como eu posso ver os dados por aqui, né, o tipo de dados, eu posso também passar
um comando via script, né? Então coloquei ó, o nosso data frame, que é o ordens underline df, coloquei ponto print schema, e aí coloquei entre aspas aqui pra gente, entre parênteses, né, pra gente finalizar. E o print schema tem que estar escrito certinho, ó, com letra maiúscula, tudo do jeito que está aqui, conforme. Agora assim, ó, quando eu dei o print, ele traz pra gente, né, a nossa estrutura de dados, né? Então mostrou aqui, ó, o nome das colunas, mostrou também o tipo da coluna e tem essa parte aqui, ó, null able é igual a true. Quer dizer isso, o quê? Essa coluna, né, pode ter nela dados nulos. Então aqui, ó, dados nulo igual a true. E aí você pode limitar isso também na criação de tabelas, né, criação de arquivo, ó. Essa coluna não permite dados nulos. Então isso aqui vai vir igual a false, é tranquilo também pra gente identificar. Mas o importante é que a gente conseguiu ver que nossas colunas não estão no formato certinho, né? Então eu tenho que fazer o quê? As nossas conversões. Então tem que fazer o quê? Tem que pegar essa coluna, por exemplo, a order ID, eu quero transformar ela em inteiro, né? Ou no formato float, ou no que quer que seja. A mesma coisa eu tenho que fazer com as nossas colunas de datas. Cadê, ó? Aqui, ó, requeriment date, order date, esse ship também, né? Que seria a expedição, por exemplo. Eu quero converter no formato de data. E como que a gente vai converter isso aqui na prática? Eu vou dar um zoom para a gente verificar. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o nosso data frame, né? Eu vou falar, ó, data frame, eu quero que ele seja o quê? Eu quero que ele seja igual a ele mesmo, né? Então, eu já estou apenas sobrescrevendo a nossa coluna. Eu quero que ela seja ele mesmo e faça para mim o if column. Quer dizer, o if column vai fazer o quê? Ele vai lá na minha coluna e vai ver, no meu data frame, né? E vai ver se existe a coluna. Se existe, ele vai substituir pelo que eu passar o critério na frente. Se não existir a coluna, ele vai criar uma nova. O nosso foco aqui é fazer a conversão de dados. Então, eu vou pegar o mesmo nome da coluna, vou dar um Ctrl V aqui embaixo, ó. Beleza, a minha coluna que você vai fazer no if column vai ser order ID. Ela está aqui para mim, beleza? Só que agora eu quero fazer um tratamento nessa coluna. Eu quero que você faça o quê? Eu quero que você vá no meu data frame, localize essa coluna para mim novamente, né? Localize essa coluna. Então, eu peguei aqui, ó, dei um Ctrl C e um Ctrl V para mim. Vou localizar a coluna. Simplesmente eu passei ela de novo aqui. E aí eu inseri esse método .cast no final. O que é que eu vou fazer? Esse cast ele vai fazer a conversão de dados, tá bom? Então ele vai fazer o quê? Ele vai pegar essa coluna para mim e vai converter no que eu passar aqui entre parênteses, né? Então entre parênteses eu passei que eu quero essa coluna no formato int. Ou então eu posso passar integer também, né? Que ele vai entender. Lembra lá em cima que eu deixei na observação? Então ele vai transformar essa coluna no formato inteiro. E eu fiz a mesma coisa com alguns outros dados aqui, né? Igual o Customer ID. Eu quero que essa coluna, né? Eu quero que ela seja no formato inteiro também. Então eu coloquei .cast entre parênteses aqui o que eu queira. E aí dá para vocês verem também, por exemplo, eu coloquei a order date, né? Então vai lá e faça o quê? Eu quero que essa coluna, eu quero que ela vá lá, né? E localize ela mesmo. Só que eu quero que você faça uma conversão para mim. .cast, eu quero que ela seja no formato date, tá bom? E aí agora eu vou verificar nossos dados novamente. Então, minha coluna, né? Meu data frame está aqui. Ele vai passar basicamente por esse filtro aqui de conversão. Vou dar um Ctrl Enter para executar. E o nosso data frame não mudou nada, né? Que eu estou vendo como número, como data. Mas, como eu fiz as conversões, se eu vim aqui, ó, eu consigo ver que agora tem, ó. Não tem tudo mais como string, né? Então, order ID, customer ID, essa parte aqui, ó, order date, tá bom? E aí a gente pode fazer as conversões com os demais. Se eu quiser inserir mais alguma coluna, eu posso vir aqui, ó, e fazer o comando, né? Deixa eu vir aqui, ó, dar um Ctrl C, por isso que você fizer uma coluna, as outras fica mais fácil, né? Então, vai no meu data frame, localiza para mim essa coluna, né? Order date, só que agora eu quero outra. Eu vou trocar, por exemplo, esse requerimento aqui. Vou dar um Ctrl C nela aqui, vou vir aqui, ó, Ctrl C, ele vai localizar essa coluna, então ele vai fazer a substituição para mim. Eu quero que você faça o quê? Vai na coluna ordens data frame, né? No nosso data frame aqui, só que localiza para mim a coluna agora requerimento. Então, quando você dá um Ctrl C, Ctrl V, lembre sempre de trocar as colunas, tá bom? Senão vai fazer a conversão de outra coluna e trazer para você. Então tá, ó, eu quero essa coluna, eu quero que ela seja o quê? Quero que você localize ela para mim e quero .cast e transforme ela em date também. Agora eu vou dar um Ctrl Enter para executar. E aí aqui embaixo, essa outra aqui, nova coluna que a gente alterou, ele tem que fazer a alteração dela também, né? Então tá aqui, ó, certinho. E aí depois você pode vir e treinar com as demais, né? Depois a gente vai fazer, deixa eu ver, tá no finalzinho já. Eu vou fazer mais esse aqui, .select, depois na próxima aula a gente vem fazendo mais conversões referente a números, né? Dá pra gente converter os dados também usando .select. E aí basicamente ele vai trazer apenas as colunas que você queira ali, né? Então vamos fazer isso na prática. Vou aqui, ó, dar um start no nosso data frame, né? Coloquei ordens underline df2, só para a gente ler os dados ali novamente, né? Sem aquele o info schema igual a true. Então trouxe tudo para mim como string, né? Ele já até apareceu automático para mim aqui. Beleza, então tá tudo como texto. E agora eu quero fazer o quê? Eu quero trazer as colunas já convertidas, né? Então o .select ele já vai trazer igual eu mostrei para vocês na aula anterior. Ele vai trazer apenas as colunas que a gente passar dentro do select, senão ele não vai trazer todo o nosso data frame. Então eu coloquei, né, nosso data frame, conversão vai ser igual ordens df2.select, que é o nosso data frame que a gente importou aqui, né? Aqui, ó, ordens df2, tá bom? Então eu estou criando um novo data frame, né? Se eu quisesse converter em cima dele mesmo, eu poderia substituir esse conversão
pelo data frame, né? Então eu quero que ele seja igual a ele mesmo, só que convertido. Mas eu vou criar um novo aqui pra gente fazer na prática, né? Então conversão vai ser igual. Eu vou vir lá no meu data frame, né? Que é esse ordens underline df2 e vou colocar ponto select. E aqui é tranquilo, eu vou ter que passar o nome da coluna, né? O caminho completo da coluna. Então eu vou lá no meu data frame, localiza a coluna order ID para mim. Eu quero o método ponto cast integer, basicamente a mesma coisa lá que a gente fez aqui acima, né? Só que agora ele só vai trazer as colunas que eu passar aqui dentro do nosso método ponto select, né? E aqui eu posso usar o select alinhado, né, com o alias também. Então, além de eu converter a coluna, eu posso dar um alias para ela, dar um apelido, né? Então, basicamente eu separo por vírgula e aqui embaixo eu coloquei mais uma. Coloquei ordens underline df2, coloquei a nossa loja, né? Stipe ID, se eu não me engano, é a ID da loja, né? E aqui embaixo eu fiz isso, né? Então vai no meu data frame, localiza essa coluna para mim. Stipe ID, eu quero ponto cast nela, eu quero que você converta, né? Essa coluna para o formato de inteiro, tá bom? Converteu? Beleza. Depois de converter, eu quero ponto alias. Eu vou dar um nome para essa coluna nova para mim, tá bom? E aqui você vai trazer 1, 2, 3, 4, 5, só 5 colunas, né? 1, 2, 3, 4, só as 4 colunas que eu passei aqui. As colunas que eu não trouxe, né, no nosso data frame original, se eu não passar no ponto select, ele não vai trazer para mim. Se eu quiser inserir mais alguma coluna, por exemplo, vou trazer aqui, ó, qual que faltou? Order status, né? Então não tenho o order status aqui, cadê? Não tem ele aqui. Se eu quiser inserir, por exemplo, vamos inserir no final, depois a gente insere no meio, não tem problema não. Vou inserir no final aqui. Então o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, ó, dar um Ctrl C, fica bem mais fácil pra gente. A gente criou o primeiro aqui, para criar o segundo é mais fácil, né? Então vai lá no meu data frame, localiza agora para mim essa outra coluna, né? Vai ser o quê? Vai ser o nosso status, né? Order status que eu falei. Vou dar um Ctrl C nela aqui e vou dar um Ctrl V aqui embaixo, tá bom? Localize para mim essa coluna de status. Eu quero que ela seja .cast, né, no formato inteiro. Beleza, vou dar um alias para ela aqui, ó, de somente status. Status, sei lá, vou colocar status underline entrega. Só para deixar um nome diferente aqui, né, pra gente verificar se vai dar certinho. Beleza, agora o nosso data frame rodou, né? Se eu verificar os tipos de dados aqui, essa coluna tem que estar no formato que eu passei aqui em cima, né? Status de inteiro está no formato inteiro, beleza? Então agora já funcionou, né? Você já sabe fazer várias conversões de dados. Na próxima aula a gente vem fazendo conversões numéricas avançadas. Ali a gente vai ter que entrar um pouquinho mais a fundo, tem as questões de decimal, a questão de arredondamento, e a gente vai ver em aulas mais avançadas ali, né, ao decorrer ali do nosso módulo.